Croácia 2018 em Sochi. No gol de Gea. É a esperança de Portugal para o gol de empate. Pé direito da bola, passou pela barreira. Gol! Cristiano Ronaldo! Gol de Cristiano Ronaldo! Cristiano Ronaldo utilizou a respiração nos momentos decisivos para ganhar foco, concentração e fazer o trabalho bem feito. E agora você pode fazer o mesmo. Eu te desafio a chegar até o final dessa próxima respiração. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Felipe Marques e eu serei o seu guia no Breathwork de hoje. Nós faremos uma respiração energética, realmente potente, inspirando pelo nariz e soltando o ar pela boca. Vamos nessa? Inspirando pelo nariz e soltando pela boca. Em 3, 2, 1, inspire. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
três, quatro. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.